Trouxeram a Jesus um homem que não conseguia falar, mudo, dominado pelo mal, anos sem dizer uma palavra. Jesus expulsa o demônio, e a primeira coisa que aquela boca faz, depois de tanto tempo, é falar. A multidão fica admirada, nunca se viu coisa igual em Israel. Mas tem um grupo na cena que olha exatamente o mesmo milagre e diz o contrário, é coisa do demônio. Os mais religiosos, os que mais entendiam de Deus, foram justamente os que não enxergaram Deus ali. Guarde essa pergunta, por que vamos voltar a ela? Como é que o mesmo milagre deixa os maravilhados e faz os outros acusarem? Seja bem-vindo ao Católico Melhor. E, antes de aprofundarmos na liturgia, já se inscreve no canal e ative o sininho, para você ter o seu minuto de contemplação da palavra todos os dias. Antes de começarmos, vamos nos benzer, pedindo olhos que enxerguem o Senhor onde Ele estiver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As 3 leituras de hoje falam de uma coisa só, aquilo em que a gente coloca confiança acaba moldando o que a gente é. Na primeira leitura, o profeta Oséias denuncia o povo que pegou a própria prata e o próprio ouro e fabricou ídolos. Fizeram um bezerro de metal com as mãos e se ajoelharam diante dele. E o Senhor avisa, esse bezerro não é um Deus, será feito em pedaços. Ergueram muitos altares, mas os altares viraram pecado, porque eram culto a uma obra das próprias mãos. E vem a sentença dura, semeiam ventos, colherão tempestades. Quem aposta no vazio, colhe vazio. O Salmo 115 desenha esse ídolo com uma ironia que corta. Os deuses pagãos são ouro e prata, obra de mãos humanas, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E então o verso decisivo. Como eles serão os seus autores, todos os que neles confiam? Quer dizer, você vira parecido com aquilo em que confia. Confiou num ídolo mudo e cego, fica mudo e cego. Por isso o refrão insiste, confia, Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e escudo. E aí chega o Evangelho e tudo se acende. Trazem um homem mudo, e Jesus abre aquela boca fechada. O Deus vivo faz exatamente o que os ídolos mortos nunca conseguiram, devolve a fala. A multidão simples se admira. Mas os fariseus, que tinham olhos, não enxergam, e dizem que é coisa do demônio. Têm olhos e não veem, viraram parecidos com o ídolo que serviam por dentro, a própria certeza. E Jesus, em vez de discutir, olha as multidões cansadas como ovelhas sem pastor, se compadece, e diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora deixa essa palavra descer até a tua vida. Lembra da pergunta que pedi para você guardar? Como é que o mesmo milagre deixa os maravilhados e faz outros acusarem? A resposta está no Salmo, a gente vira parecido com aquilo em que confia. Os fariseus não confiavam no Deus vivo, confiavam no próprio sistema, na própria autoridade, na própria certeza de já saber tudo sobre Deus. E quem confia num ídolo fica como ídolo, com olhos que não veem. Por isso o milagre passou na frente deles e eles não enxergaram. Não foi falta de prova, foi excesso de ídolo no coração. E aqui a leitura para de ser sobre eles e passa a ser sobre você e sobre mim. Porque todo mundo tem o seu bezerro de metal, aquela coisa que a gente fabrica com as próprias mãos e na qual coloca a segurança da vida. Pode ser o dinheiro, que promete proteção e não fala quando a gente mais precisa. Pode ser o trabalho, a imagem, a opinião dos outros, o controle de tudo. São deuses de boca fechada, prometem muito e, na hora da angústia, ficam mudos. E quanto mais a gente confia neles, mais a gente fica como eles, surdo para a voz de Deus, cego para a presença dele, mudo na hora de anunciar. Oséias avisa, semeia vento nesses ídolos, colhe tempestade. Pergunta a verdade para ti hoje, qual é o bezerro que eu fabriquei? Onde é que eu, na prática, deposito a confiança que deveria ser só de Deus? E repara num detalhe lindo do Evangelho, depois de tudo, Jesus não se irrita com a multidão perdida, ele se compadece. Olha aquela gente cansada, sem pastor, e o coração dele se enche de misericórdia. É assim que ele te olha hoje, mesmo com os teus ídolos, não com raiva, com compaixão. Ele quer ser o teu pastor, e não te deixa entregue a um Deus de metal que não responde. Basta você trocar a confiança de lugar. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Diante de Deus, deixe vir à tona aquele bezerro de metal em que você confia mais do que devia. Não se acuse, não se explique. Só repita por dentro, em ti eu confio, Senhor, seu meu pastor. E fica com ele. Agora pega o teu caderno,
Porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva o nome do teu ídolo de hoje, aquela coisa em que você deposita a segurança que era para ser de Deus, o dinheiro, o controle, a imagem, a aprovação dos outros. Uma só, a mais sincera. Decidir, escolha um gesto concreto de devolver essa confiança a Deus naquele ponto exato. Se é o dinheiro, uma esmola ou uma conta que você vai parar de idolatrar, se é o controle, uma coisa que você vai entregar nas mãos dele hoje, se é a aprovação, uma decisão certa que você vai tomar mesmo sem aplauso. Viver, faça ainda hoje o primeiro passo desse gesto, por menor que seja. E, já que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, reze também por uma pessoa que precisa conhecer o Deus vivo, e seja você o trabalhador que leva uma palavra a ela hoje. Anota os 3 no caderno: o ídolo que percebeu, a decisão de confiar em Deus ali, e o gesto que vai viver hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, tu abriste a boca de um homem mudo e mostraste que és o Deus vivo, e não um ídolo de metal que não responde. Perdoa as vezes em que fabriquei os meus próprios deuses e confiei neles em vez de confiar em ti. Hoje eu troco a confiança de lugar, em ti, Senhor, eu confio, tu és o meu auxílio e o meu escudo. Olha para mim com a mesma compaixão com que olhaste as multidões sem pastor, e faze de mim um trabalhador da tua messe. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas: anote no caderno o ídolo e a decisão que escolheu, dê ainda hoje o primeiro passo de confiança, e compartilhe este momento com alguém da sua família que precise ouvir que o Deus vivo não fica mudo diante da dor. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.